Vamos lá? Então tá. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Ribeiro. Hoje estou aqui com meus amigos Carlos Henrique. E aí, pessoal, tamo aí de novo, mais uma vez, É falando isso aí. sobre IA e tecnologia, e mundo e cultura. Muito bom estar contigo aqui. E o também grande Coletão. E aí, Coleto? Carlos Coleto, tamo aí. Primeiro é o like. O Carlos já falou do que vem hoje pela frente e vamos ver o que acontece de novo. É isso aí, então. É isso aí. Não deixem de dar o like, comentar, compartilhar, enfim, Sugestões né? de próximos vídeos, próximas Isso, por temáticas. favor. muito né? A gente pede É. muito isso. Muito boa. Então, e aí, o tema de hoje, para variar, né? Vamos falar do que, gente? Yeah. IA e mercado. Acho que faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Então, saiu uma matéria recente aí que o Brasil está no topo do uso da IA no trabalho, né? Segundo a pesquisa, o Brasil é o segundo país com maior uso, né, de IA no trabalho. E aqui no Brasil, as pessoas utilizam normalmente o ChatGPT e o DALL-E. Mas antes de falar de mercado, de trabalho, de forma geral, a gente precisa falar um pouquinho o que é o mercado, né? Mercado de trabalho. De onde que surge, né? O que é o mercado em si? Eu acho perfeito, até porque talvez alguém que não tenha, né, algum adolescente, talvez mercado, fique ainda com aquela ideia de mercado para Supermercado, comprar. né? Supermercado. Então, não. Mercado somos nós, sociedade, né? Que temos nossas demandas e que empresas e empreendedores individuais fazem suas ofertas para suprir elas ou não. Se é suprido, se a gente acredita que está ok, essas empresas continuam existindo, se não, tende a parar de existir, o que acontece com muita frequência, infelizmente. E é esse mercado agora que a IA está adentrando para ver se vai facilitar, se vai otimizar, se os serviços e produtos vão ficar mais caros, mais baratos. E é nisso que a gente vai ter que aguentar agora, como empreendedores e como consumidores, né? Claro. E eu acho que, só fazendo um ponto, justamente agora, como a gente está falando sobre IA e mercado, diferente do momento anterior, onde nós tivemos uma visão mais subjetiva sobre IA e o mundo artístico, agora nós temos que deixar um pouco de lado o eu, assim, nossos egos, e pensar um pouco mais no coletivo, né? Não mais como a IA tem, como é a minha relação com a inteligência artificial, mas como a minha profissão, de forma geral, se relaciona com a inteligência artificial, de que forma ela vem a impactar e influenciar os nossos processos de produção. É importante deixar claro, gente, que, querendo ou não, a gente vive numa bolha diferente, né, da grande maioria da sociedade, onde a IA, para nós, eu acho que todos aqui Já da se mesa... quase naturalizou. Já faz parte do nosso dia a dia, né? Mas se você vai, inclusive aqui na faculdade, em outras áreas, você vê que ainda é muito novo, é uma área muito nova, que as pessoas ainda nem sabem, né, por onde começar, né? Então, eu já vou começar perguntando para vocês aí. Fazendo um adendo ainda, o que não quer dizer que a IA ela também não impacte nas nossas áreas, nos obrigando a gente a se ressignificar, a pensar em novos usos da nossa formação, né? Claro. Eu acho que até vai bem de encontro até essa pergunta que eu ia fazer para vocês. Como os profissionais podem se preparar para essa evolução, né? E será que estamos prontos para essa mudança? E daí eu acho que era legal vocês falarem um pouco da experiência de vocês, né? Na área de vocês, como que a IA tem impactado, ou, enfim, como vocês estão lidando com isso? Se preparar é conhecer, tá? Tem que conhecer, tem que explorar as potencialidades, tem que saber o que dá, o que não dá pra fazer. Infelizmente, a internet tem muito que eu chamo de vendedor de susto, então prometendo que vai gerar tudo pronto e tal, e aí a pessoa chega, vai usar, vê que não é e se decepciona. Mas, por exemplo, para mim, eu que sou um planejador no campo da publicidade, seria muito fácil ter um discurso contra a IA, porque eu perdi muito cliente. Então, se tornou muito fácil hoje fazer um planejamento com o auxílio da IA. Então, eu tive que olhar, e seria fácil dizer, porque eu estou há mais de 6 anos nisso, veja, ela está tirando a minha profissão, coitadinho de mim. Mas eu tenho que olhar isso e pensar, o seu Zé ali da esquina que tem um bar e antes não tinha essa capacidade de fazer um planejamento, não tinha capacidade de pagar alguém para montar esse planejamento porque tinha seu custo, hoje ele pode, conversando com o ChatGPT mesmo na versão gratuita, ter um planejamento muito satisfatório. Então, é justo eu, para proteger a minha profissão, tirar ele, a possibilidade dele melhorar o negócio dele. Então, eu acho que eu, como profissional, tenho que me ressignificar, entender as potencialidades dela, ver o que eu posso usar ou não, e ver o que eu posso oferecer de diferente. Vai exigir isso da gente, sabe? Então, é a realidade do mercado. É uma recriação da própria profissão, né? Então, a profissão, você ressignifica, né? Aquilo que tu
tu fazia, né? E consegue entregar também muito mais coisa do que você entregaria antigamente sem a utilização da IA. Carlos? Então, o Coleto aí trabalha com planejamento, eu posso dizer basicamente a mesma coisa. Eu trabalho com redação também, redação publicitária há quase 5 anos. E o ChatGPT, praticamente, ele é feito para se gerar textos, né? Então, como é que fica? Acabou a função do redator, é assim, vamos proibir greve de redação, vamos encontrar o ChatGPT. Não, posso fazer a mesma coisa. Será que é justo? De fato, ela me entrega textos prontos, mas ainda assim vai depender totalmente de como que eu vou entrar em contato com essa ferramenta, o que eu vou pedir para ela me gerar. E diante disso, faço o mesmo questionamento. Será que é certo eu querer me posicionar contra o uso do ChatGPT se eu for pensar naquela pessoa que não tem acesso a uma escrita, ou às vezes até não, por algum falta de conhecimento, não sabe se expressar adequadamente, mas está recém começando o seu negócio, está recém começando a produzir conteúdo para sua rede social. Então, o ChatGPT também vai se apresentar como uma ferramenta para essa pessoa conseguir se expressar dentro daquele canal do Instagram, enfim, dentro do seu Facebook, dentro do seu marketplace, às vezes com uma dinâmica que um profissional completamente técnico da redação não saberia acolher essa pessoa e passar para ela. Então, além da capacidade do da inteligência artificial em geral, disponibilizar alguns recursos para pessoas que podem não ter as mesmas condições e formações que a outra, também tem toda essa questão de que ela se facilita e se adapta para a linguagem, para a necessidade das pessoas. Então, também acredito, a questão de tudo é a capacitação, é compreender o melhor uso da ferramenta. Na verdade, eu vou de encontro ao que vocês já disseram, né? O Coleto começou ali falando que a melhor forma é conhecer. Então, assim, nem todas as tecnologias, todas as ferramentas me convêm. Mas a partir do momento que eu sei que existem ferramentas, né? Quando eu precisar de uma demanda específica, eu sei onde procurar, né? Então, a IA, ela é como qualquer outra ferramenta. Então, a partir do momento que você sabe para que ela serve, quando você tiver uma necessidade, tu sabe onde procurar. Então, acho que vai muito nisso, né? Não ter medo de usar, né? E daí eu já faço a próxima pergunta, que é isso, né? Meu Deus, e aí a IA vai substituir nossos trabalhos? A gente vai ficar sem emprego? O que vamos fazer se todo mundo perder os empregos? Como que vai ser? A resposta mais rápida para isso é uma frase que tem se tornado um pouco clichê nesse cenário já, que é: a IA não vai substituir seres humanos. Seres humanos vão ser substituídos por seres humanos que sabem usar inteligência artificial. Tá? Então, assim, até onde a IA vai chegar, eu acho que ninguém hoje é capaz de afirmar isso. Se nós for para uma área um pouquinho mais conceitual, técnica, hoje ela é vista como uma tecnologia de propósito geral. Então, ela foi criado ali numa parte de cálculo específica e a gente não sabe o alcance total que ela vai ter. Então, ainda está se explorando e está se vendo o que é possível. E isso aconteceu ao longo da história, não é uma novidade, tá? Existem várias tecnologias de propósito geral ao longo da história. O trem é uma que foi muito clara. Ela foi feita inicialmente para transportar pessoas, se tornou transporte de carga e foi um responsável até pro mundo acadêmico por a transmissão de conhecimento. Onde antes se levava muito mais tempo para saber o que se estava acontecendo, pesquisas em outros lugares, o tempo foi reduzido muito, então aumentou a divulgação científica. Ou seja, tecnologia de propósito geral, como a que estão vindo, a gente tem que ir acompanhando sem o preconceito, tem que ver o que vai ser possível sem aquele medo, para depois dizer, ok ou não, isso não é legal. Antes de passar a palavra pro Carlos ali, hoje eu estava lendo uma matéria de um dos bilionários ali do Vale do Silício, e ele estava falando que 80% dos trabalhos serão substituídos enfim, né, por inteligência artificial, né? Enfim, né, se você puxar ali no Google agora as notícias relacionadas à IA, a grande maioria é isso. Vamos perder o trabalho, os malefícios da inteligência artificial. Manchetes as manchetes apocalípticas. Sempre coisas ruins. E aí, como que tu imagina isso no mercado de forma geral, né? Acessando a internet, o que a gente mais vai ter é o conteúdo do apocalipse, assim. Só que a gente fala que a IA vai substituir tantos tipos de profissões, mas ao longo da história diversas tecnologias aparecem para substituir profissões. Só que a gente não fala sobre a quantidade de novas profissões que são criadas em função dessa tecnologia. Então, eu acredito que
Bom, saiu o relatório aí da Unesco traçando planos de adoção da inteligência artificial. Vamos ver como que isso vai se decorrer. Mas eu acredito que cada vez mais o governo, as escolas e esses cursos de formação em geral, assim, tipo curso técnico, Senac, esses CIETEC da vida, coisas assim, vão ofertar cada vez mais capacitações em inteligência artificiais para os diversos setores da sociedade. Como utilizar, por exemplo, um chat GPT para automatizar serviços de comércio, ou como utilizar o chat GPT para automatizar serviços de home office, coisas assim, gradualmente mostrando para as pessoas da sociedade em geral como elas podem introduzir a ferramenta dentro daquilo que elas já têm na rotina delas. Eu acho que isso que o Carlos trouxe é um ponto muito importante. Ao longo da história, essa substituição ela sempre ocorre. E isso vai ter, claro que tem um impacto nas pessoas que são substituídas e que às vezes elas não estão capacitadas para de imediato assumir um novo cargo. E é claro que é triste, é complicado tu dizer, pô, faz parte, acontece, e aí tu vai negar o resto. Então talvez questões como a gente já discutiu do long life learning e tal, tenham que vir mais à pauta e ser prioridades para o mercado se adaptar mais rapidamente a isso, conseguir absorver essas pessoas que vão ser substituídas. Porque se a gente pensa, pegando o desenho animado lá, a época do Fordismo, que era aquela galera só martelando em linha reta, o Chaplin fez disso, Pernalonga, tem várias releituras. Uma máquina, ela substitui quantas pessoas nesse serviço de automação simples, sabe? E ainda era uma época ali, tipo, primeira revolução industrial. Então, é claro, eu não vou dourar a pílula para dizer, não, vai ficar tudo bem com todo. Não, vai existir sim. Algumas pessoas vão ser impactadas mais do que outras sobre isso, mas faz parte da evolução humana. Então, cabe nós, cientes disso, como sociedade, talvez capacitar antes do acontecimento para essas pessoas não terem um sofrimento tão grande, talvez, vamos dizer assim. É uma transição de valores, né? De habilidades necessárias, exatamente, né? Uma vez a gente estava conversando, não sei se tu vai lembrar, que daí tu estava falando que a educação é mercadoria, né? Que faz parte da sua pesquisa ali. E daí tu comentou uma coisa que eu achei interessante, né? Que a educação, ela... Na verdade, ela... Alguma coisa mais ou menos assim, você me corrige, né? Que a educação nada mais é do que imposta pelo trabalho. Então, conforme o trabalho vai necessitando de pessoas com habilidades X, né? No caso hoje, inteligência artificial, então as instituições de ensino, enfim, de forma geral, vão migrando por esse caminho. É isso mesmo? Como que funciona? Até foi o artigo que a gente colocou no nosso simpósio de pesquisa e extensão que teve, que era... educação não é mercadoria, e a gente discutindo sobre isso, a gente concluiu, a gente não conseguiu afirmar, tá, se é ou não é mercadoria, mas nós conseguimos concluir que a educação ela não está dentro do mercado. Ela serve a uma relação mercado-tecnologia. Então, cada vez que a tecnologia evolui e o mercado, como sociedade, demanda uma maior capacidade dos indivíduos para o uso dessa tecnologia, de onde é que essa capacidade vem? Da educação. Então, o mercado demanda mudanças no processo da educação para atender e esse pessoal ser absorvido. Por isso que instituições que se adequam mais rápido acabam se tornando preferências a outras que seguem uma linha um pouco mais tardia, digamos assim. Boa. É só a gente pensar, né? Para que a gente estuda? Para que a gente se forma? Por capricho, talvez? Pode ser, mas os boletos estão aí. Então, sim, a gente estuda, a gente aprende porque a gente precisa trabalhar. Então, não tem como negar que a educação ela é um serviço que vai servir, no final, ao mercado. Ela vai formar pessoas para jogar de volta para o mercado. Então, a capacitação tecnológica é uma coisa que está intrínseca a isso, porque a tecnologia também faz parte do mercado. Então, se a gente não se capacitar dentro da tecnologia, o que acontece através da educação, a gente vai estar saindo para um ambiente completamente novo, sem asas. A gente vai sair sem esse conhecimento técnico para operar as coisas novas que estão saindo. Eu acredito que num futuro não, mas pelos próximos anos, cada vez mais a pauta da inteligência artificial vai começar a ser implementada dentro das universidades nas cadeiras mais técnicas. Por exemplo, a minha formação no curso de publicidade, a gente tem a cadeira de redação publicitária. Se a gente apenas estudar técnicas manuais, técnicas linguísticas de redação publicitária, o cara que não tem esse conhecimento, ele vai conseguir
atuar no mercado no mesmo nível que a gente, utilizando um chat GPT que vai gerar essas coisas para ele. Então, é importante que nessas cadeiras mais técnicas a gente ganhe a visão geral da inteligência artificial para compreender como que a nossa técnica, o nosso conhecimento pode ser ampliado através do pensamento dentro da ferramenta. Para que a gente perceba, cara, eu já sei tudo isso de bagagem teórica, eu já tenho tudo isso que eu aprendi na universidade. Então, eu aprendi também como se usa essa ferramenta. Logo, eu posso fazer um link para compreender como que essa ferramenta pode potencializar isso que eu estou aprendendo aqui dentro. Ou como que eu posso utilizar essa ferramenta para ajudar pessoas de fora que estão se capacitando dentro do mercado. Eu estava vendo um pessoal comentando sobre o uso de IA na área de pesquisa, né? E daí eles estavam comentando uma coisa que eu achei bem relevante, assim, né? Que a cada vez mais a IA, o ChatGPT e outras ferramentas de texto vão ser utilizadas na pesquisa, né? E daí estavam com medo de sobrecarregar o sistema, né? As revistas e tudo mais, porque vai ter muita gente publicando. Só que, assim, talvez num primeiro momento possa ser que aconteça isso, né? De sobrecarregar ali as revistas acadêmicas e tudo mais. Eu acredito, né? Meu ponto de vista. Porém, querendo ou não, a partir depois desse primeiro momento, eu acredito que vai existir um filtro maior, porque daí o sarrafo vai estar mais alto, né? Então, tudo bem, agora todo mundo consegue escrever bem pesquisa, mas daí, então, o que vai ser o diferencial? É uma pesquisa bem boa, uma pesquisa bem desenvolvida, né? Tem uma metodologia clara, né? Então, tem muitas, né? A gente que é da área acadêmica, a gente sabe que tem muitas revistas que aceitam qualquer trabalho, né? Exatamente. Né? Então, eu acredito que mesmo essas que aceitam trabalhos de menor qualidade vão subir o sarrafo. Então, querendo ou não, no meu ponto de vista, vai melhorar o mercado para todo mundo. Vai. Né? Quem pesquisa sério vai ter mercado. É que nem quem planeja campanha, quem é redator, vai ter mercado. Porque, assim, a partir do momento que tu sabe até onde a ferramenta chega, e daí tu vai trazer teus conhecimentos ali... Para ir além. Para ir além. Exatamente. Para propor mais, né? Tem um debate que a gente pode fazer, ele não cabe aqui, mas só para marcar exatamente o que o Bruno está falando, que assim, o que importa numa pesquisa científica? É o texto bem escrito ou é o que está sendo discutido? Né? Sabe? A metodologia que foi utilizada ali. Hoje a gente vê essa resistência e a gente está usando o ChatGPT porque ele é o mais conhecido, mas qualquer outro. A própria inteligência artificial, ela tem vícios de linguagem que quem está acostumado a ler pega. Tipo, o uso de gerúndios, alguns comparativos meio forçados, como... Não só isso, mas também aquilo, tipo... Exato, então... O excesso absurdo de adjetivos. Se percebe, sabe? E aí, algumas, digamos assim, vendas mágicas de detecção de chat GPT. Cara, aqui eu vou ser muito claro, tá? Esses softwares que prometem identificar se é gerado ou não por IA... Eles não são precisos, nenhum é, e é falso. Tanto que tem um teste que já foi feito, pegaram a Constituição americana, tacaram nesse negócio e botaram lá 80% do texto gerado por IA. Ou seja, um texto bem escrito, como infelizmente a população mundial não tem um bom nível de alfabetização, eles reconhecem como um texto gerado por IA, porque a IA vai seguir a norma ortográfica correta, a norma gramatical e afins. Então, assim, isso não existe. A gente geraria um debate muito específico só sobre isso. Então, voltando para o mercado. Eu acho que sim, as revistas vão ter que melhorar. Talvez as próprias correções desses artigos possam passar a ser feitas por IA. Eu acredito muito que isso vai acontecendo. Sabe? De validar isso, então... a gente, assim, até um exemplo agora, as grandes empresas de tecnologia, e não só grandes empresas de tecnologia, várias empresas já utilizam a IA, por exemplo, para verificar currículos, né? Eles fazem a triagem. Fazem a primeira análise ali, utilizando uma IA, para ver se tem os critérios pré-estabelecidos, né? Inclusive, já tem a galera gerando até hack para conseguir enganar a IA ali, né? Enfim. A última coisa, desculpa, na área acadêmica ainda. Por exemplo, as provas em si já são corrigidas ali por alguma automação, por isso que tu tem que pintar bolinha, não pode ser X e tudo mais. A redação ainda é corrigida por professores de redação capacitados. Só que o pessoal acha que é assim, algo super... O Enem, por exemplo. Tu pega matérias, os corretores falando, eles levam uma média de 1 minuto para corrigir a redação. Então, assim, qual é o nível de correção real que essa redação tem? Como é que é feito isso? Sabe? Então, quer dizer, não é culpabilizar a IA por tudo. Oh, meu Deus, mas como é que será que vai ser feito?
E aí, pegando um exemplo prático agora, a gente mandou um artigo para um evento X que vai acontecer e 2 avaliadores corrigiram ele. E nós recebemos o parecer. A diferença de nota de um avaliador para o outro foi de 1,4 pontos. E isso é muita coisa no ambiente acadêmico. Então, um nos deu 9,9 no artigo e o outro nos deu 8,5 pela mesma publicação. Então, como é que esses critérios são avaliados? Qual é a concretude disso? Talvez a IA acabe suprindo essa subjetividade que a gente tem no mundo acadêmico hoje. Então, é um ponto... Até como professor mesmo, né? Quando a gente vai dar nota, a gente estabelece critérios, Exatamente. mas daí até que ponto, né, você vai ser rígido naqueles critérios, né? Qual é a rigidez que tu vai trazer, né? E muitas vezes a gente acaba adaptando para a turma, né? A gente acaba adaptando nem para jogar o sarrafo muito para cima, nem muito para baixo, né? Tentando fazer ali mais justo. Gente, continuando na nossa pauta, então, como que a gente pode tranquilizar, né, esses trabalhadores sobre a IA, né? Como que a gente pode, né, dar um alívio para eles, falar, calma, gente, não é tudo isso, não vai ser um trauma, né? Enfim, e aí? Cara, eu posso dizer assim, ó, que de forma geral, a IA, sim, está substituindo algumas coisas, mas ela não está chegando agora, de imediato, nos setores que a gente acha que elas vão chegar. Por exemplo, o setor varejista acredito eu que ainda vai demorar muito tempo para que comece a ser automatizado alguma coisa. Caixas de mercado, sistemas de estoque, acredito que ainda vai demorar muita coisa. Essas profissões mais básicas, não quero dizer básicas, mas profissões assim mais manuais ainda vão levar um tempo para começarem a ser automatizados por 2 motivos. Primeiro, da questão infraestrutural, que não é simplesmente tu implementar um software de inteligência artificial numa empresa. Você precisa ter o equipamento adequado. Então, tudo isso vai encarecer o serviço de uma forma muito maior do que, às vezes, seria pagar um grupo de funcionários que, às vezes, tem uma disponibilidade maior para estar ali. E além de ter que pagar o sistema de inteligência artificial, existe também o outro ponto que é o gestor da empresa aprender a mexer naquele sistema de inteligência artificial. Aquilo, né? Gerenciar tudo aquilo. Então, é uma coisa que vai acontecer no futuro, existe a chance, mas ainda estamos distante, ainda estamos caminhando a passos curtos. A gente ainda tem uma jornada gigantesca de capacitação, depois vem toda a implementação, depois vem toda a implementação física, depois vem o desenvolvimento, depois vão vir todas as etapas de correção de erros, de bugs que a IA ainda vai aparecer. É uma evolução, né? Então, e é um ciclo sem fim. A gente está no início ainda de todo o processo. Ainda é uma jornada muito longa para a gente começar a já se preocupar com medo agora. Não precisa, não há necessidade disso. E depois, quando se tornar uma naturalização, os setores serem substituídos, acredito que os cursos de capacitação e o pensamento sobre a inteligência artificial na sociedade já vai estar mais naturalizado, as pessoas já vão ter mais acesso e mais possibilidades de trabalhar com ela. Eu concordo exatamente com o que o Carlos falou, mas eu talvez seja um pouquinho mais apocalíptico nesse ponto de... Não precisa ter o medo em si, concordo plenamente. Mas a calma eu não sei se é o melhor caminho. Do tipo, não espera para amanhã o que tu pode começar a aprender hoje. Assim, de fato, claro. Exatamente. Porque é aquela história assim, não vai acontecer amanhã, não vai acontecer depois de amanhã. Mas está acontecendo e em algum momento, se você não se capacitou, você não vai ter tempo para isso. E aí eu faço uma alegoria muito besta, mas é porque eu sou fã há mais de 16 anos já, que é um anime chamado One Piece, que já passa mais de 16 anos, né? Então, o pessoal fala, eu vou começar a olhar. Cara, se tu não olha até hoje, é tarde demais pra ti. Não começa, tu não vai conseguir. Tem mais de 1.500 episódios já quase pra te assistir. E cada um tem 20 minutos. Então, assim, a não ser que tu tenha muito tempo de vida livre, tu não vai chegar no atual, sabe? Então, não deixe pra amanhã. Comece a ver agora, as coisas estão se estruturando. Até pra perceber o que tu gosta, o que tu não gosta. Porque eu sei que a gente nem sempre vai trabalhar com o que gosta, infelizmente é uma realidade, principalmente do Brasil, mas para explorar esse potencial, sabe? Porque vai acontecer, vai ser uma realidade, como foram várias outras coisas em diversas áreas, que ficam normal. Tipo, hoje a colocação de um pilar numa obra, tem aquelas máquinas fazendo aqueles martelete absurdo lá. Aquilo era braçal antigamente, então sim, substituiu, e hoje não se pensa em pessoas colocando esses pilares, essas fundações, então...
é normal. A gente está assustado porque nós estamos vivendo isso e porque, diferente das gerações anteriores, está sendo muito rápido. E vai ser cada vez mais rápido. A tecnologia digital permitiu isso. Então, assim, se mantenha atualizado. Não precisa, meu Deus, não vai ter lugar para mim. Mas dedique um espaço do seu tempo que poderia não estar fazendo nada para começar a se capacitar sobre isso que vai precisar. Claro. Em qualquer área. Na verdade é isso, né? Qualquer área de qualquer mercado, enfim, né? Vai ser afetado direto ou indiretamente pela IA. E acho que a mensagem mais importante seria: olhe o que está acontecendo no seu mercado, né? Então, conheça o que está acontecendo no seu mercado. Quais as ferramentas que estão surgindo, né? Que estão impactando. Busque profissionais que já utilizem para compreender Conversem, como... troquem, né, informações. Acho que isso é muito importante para você saber realmente, né, quando se mexer e para onde se mexer. Porque também tem isso, né? Se tu tem um amigo... Se tu tem um amigo, um outro profissional que trabalha no mesmo setor que você... E utiliza essa tecnologia, utiliza algum tipo de automação, conversa com ele, busca compreender que problemas ele enxerga que a automação pode auxiliar ele. Quando vê, pode ser os mesmos que tu tenha e tu também pode utilizar da mesma forma, sabe? É buscar a ferramenta, é isso aí, é conhecer o que está acontecendo ao redor. O que eu ia trazer, assim, muito no que o Carlos falou, e principalmente para a geração mais jovem agora, busque profissionais além do TikTok. Ah, Sim. boa. Porque, cara, é muita fórmula... E do Instagram também. Exato. Só para caso fórmulas. vocês tivessem dúvidas. Não busquem fórmulas, busquem fórmulas prontas, receitas mágicas. Busquem métodos e experimentações. Sabe? O processo vai ser a chave, não é o resultado hoje. Tipo, faça uma apresentação não sei o que lá. Não é assim que funciona, ela não vai atender todas as demandas que vão te surgir. Então... sigam o processo. É um pouquinho pior, a gente sabe disso, dá mais trabalho, é mais sofrido, mas vocês vão sofrer menos no futuro daí. Sim, a gente pode fazer uma alegoria como qualquer outra ferramenta. Por exemplo, através do Photoshop eu posso fazer uma mega edição, mas não significa que simplesmente mexendo no Photoshop ele vai me entregar uma mega edição, um resultado perfeito. Eu preciso saber como mexer. Da mesma forma, a gente precisa saber mexer dentro da ferramenta para ela nos entregar o melhor resultado. E querendo ou não, isso é teste, né? É fuçando mesmo. Ele abre a ferramenta, testa, tenta fazer, né? De várias formas até que a gente consegue chegar o pessoal que acaba hoje, o que a gente tem de conhecido? É o ChatGPT. O Gemini está ganhando algum espaço, que é o chat da Google, porque até na busca da Google a primeira resposta já é ele que está gerando. Sim. Aí, geradores de imagem, a gente tem o Copilot, porque a Microsoft colocou forçadamente ali no Windows, no cantinho, então o pessoal acaba tendo um contato, mesmo o Midjourney sendo, por exemplo, superior na criação de imagens, tá? Em tecnologia, questão de, por exemplo, já poder traquear rosto e repetir imagens e tal. Mas existem, sim, já tem mais de 1000 inteligências artificiais tranquilamente rodando o mercado, Bem sabe? mais, E todos os dias surgindo e deixando de existir. Então, não acha, surgiu o ChatGPT, ele vai chegar no 5.0 agora. Não, tem muita coisa acontecendo que são demandas e ofertas que vão surgindo e sumindo porque não atenderam o que se propunha. Então, vai fazer parte. O próprio mercado da IA está se estruturando ainda. Então, olhem um pouquinho mais a fundo, sabe? Saiam do óbvio, saiam do que está acontecendo, que isso vai acalmar o coraçãozinho de todo mundo. Sabe? Boa. Muito bem, gente, é isso. Né? Agora, mensagens finais aí para o pessoal. O que vocês deixariam aí? Uma reflexão sobre a IA no trabalho. Pode falar que eu me inspiro e falo Boa. Vamos lá. Então, eu acho que assim, a IA, mais do que nunca, ela vai permitir a valorização do indivíduo, tá? Se antes a gente via como massas e tal, a questão hoje vai ser o intelecto. A IA vai fazer o que alguém devidamente capacitado pedir para ela fazer. As inteligências artificiais ainda são literais. Então, se você quer ser um bom usuário de inteligência artificial, capacite seu cérebro. Essa é a mensagem. Ótimo. Digo a mesma coisa. Ela não vai substituir nada do que tu aprendeu na tua formação. Ela vem com o potencial de melhorar isso e na forma como tu te expressa através disso. Ela vai potencializar aquilo que você já tem, aquilo que você já carrega e já aprendeu. É isso aí, né? Na verdade, uma vez eu vi um vídeo que falava, né, que o uso de IA vai te dar superpoderes, né?
Imagina a gente lá em 1920 com celular, né? E é isso, cara. Era um cara com superpoderes, melhor né? frase. Então, querendo ou não, a IA vai potencializar o que tu já tem de bom. Então, o que você já tem de bom, das suas habilidades, capacidades. Lógico que tu vai estudar na vida, mas é isso que ela vai potencializar. Perfeito. Então, utilize, né, isso para potencializar o que tu já tem de qualidade. Acho que essa é a reflexão do dia aí. Perfeito. E, bom, é isso. Então, por hoje, vamos lá. Valeu por ouvirem. Fechou. Até Valeu, a valeu. próxima. Quem Muito não deu obrigado. like, aproveita agora e o final Pode pra dar fazer mais. isso. Compartilha aí o podcast, deixe sugestões. A gente agradece muito, a gente É isso precisa aí. de sugestões. Por Pois favor. é. Que não seja IA. Não, tô brincando. Pode ser IA, porque a gente gosta de falar de IA. Beleza? Até a próxima. Valeu, pessoal.